para relembrar, e para quem não me conhece, que chegou aqui no Instagram agora, eu sou Daniela Balbina, sou contadora de formação e estou me descobrindo uma desenvolvedora de pessoas, uma promotora de pessoas, principalmente das mulheres, né? Eu criei esse projeto Florescer, que veio de uma conversa, tá lá, até foi muito engraçado quando eu fui criar esse projeto, eu estava conversando com uma amiga minha, ela tá até aqui assistindo a gente, que é a Val, eu falei assim, eu queria um nome assim, alguma coisa de flor, tipo no sentido de nascimento da flor, porque a flor é bela, mas a flor é forte e tal, a gente conversando, veio Florescer. Eu achei legal também a questão da palavra florescer para expressar um ser, né, porque flor é um ser, né, e flor e o ser, que são as relações também. Então, o objetivo desse projeto aqui é para a gente falar sobre assuntos diversos do universo feminino, mas no sentido da gente promover as mulheres na sua trajetória profissional, para que elas melhorem do ponto de vista profissional, para saber mais coisas, para saber melhor administrar a sua vida pessoal e profissional, porque eu acredito que as pessoas sendo melhores, as organizações vão ser melhores. Né? Não tem jeito de a gente falar de organização como um ser que não existe. Ele existe porque ele é formado de pessoas. E vamos trabalhar com as mulheres, porque eu sou mulher e eu também estou florescendo com esse projeto, aprendendo muito com esse projeto. E agradeço muito por você estar aqui. Quem não conhece a doutora Tamara, eu vou falar rapidamente as primeiras qualificações profissionais dela, né? Que é advogada, mestre em Direito, professora, linda e maravilhosa, como vocês já viram, uma pessoa fantástica, parceira de trabalho, que é o que eu sempre falo aqui com todo mundo. Eu sou contadora, Tamara advogada, somos de áreas de formação distintas, mas trabalhamos juntos o tempo inteiro, né? A questão da transversalidade, da intersetorialidade, ela tem que ser vista também nas relações profissionais, né? Então é bacana essa troca que a gente faz aqui e tomara que a gente consiga inspirar muitas mulheres. Bem-vinda, Tamara! Muito obrigada, Dani, por esse convite maravilhoso. Eu quero incrível, né? Como você ressaltou, que empodera as mulheres, que ensina as mulheres a cuidar das suas próprias carreiras, né? Isso é fundamental. E antes de tudo, eu queria deixar aqui uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo, que você pode ser o que você quiser, você pode desenvolver a atividade da forma que você achar que melhor lhe convém, né? Desde que dentro da legalidade. E não há nada que faça com que você seja destinada para atividade X ou Y. Você pode desenvolver qualquer tipo de trabalho que você tenha interesse, que você tenha disposição, vocação, né? Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter essa ideia na nossa mente, né? Que o patriarcado, o sistema machista, ele nos relega, às vezes não, sempre, as atividades de cuidado, as atividades, né, que envolvem ali, muitas vezes, a maternidade e algo que colocam como se fosse natural na nossa vida, né? E nós sabemos que não é bem assim. Então, antes de tudo, eu quero deixar essa mensagem, quero dizer para que todas as mulheres tenham coragem de fazer o que quiserem fazer, né? Eu acho que é fundamental termos isso em mente. Podemos estar em qualquer lugar, podemos fazer o que bem entendermos. Olha que ótimo uma advogada falar isso pra gente. Nem o céu é o limite, gente. Então, nem o céu é o limite, mas vamos saber dessas legalidades, né? Nas relações de trabalho, principalmente. E eu trouxe a Tamara hoje porque ela vai responder algumas dúvidas que eu percebi que os seguidores têm me trazido e também no meu cotidiano de trabalho, né? Como eu desenvolvo organizações e pessoas, eu noto que tem muita dúvida em relação à sua relação com o trabalho, quando eu sou empreendedora, quando eu não sou. Então eu falei, Tamara, vamos fazer uma live bem leve para a gente dar uma geralzona para a galera. Claro que se estiverem homens aí, super bem-vindos. Quem quiser perguntar, gente, pergunte aqui. Hoje meu celular tá ótimo, eu tô conseguindo enxergar todo mundo que tá entrando. Inclusive tem uma galera, ó, já cumprimentei a Val, a Márcia, a Bia tá aí, a Kênia, ó, a Kênia lá da Casa Ideia, que é uma das pessoas que eu tô treinando para ser uma excelente gestora de pessoas.
A Ana tá aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais. A Vânia, que tá super concordando comigo. A Tamara é linda. Eu já conheço, ó. Eu já sei que é linda, ó. Mesmo ela achando que eu não achava. Eu tinha tanto o saco dela que ela ficava, gente, por que essa mulher enchendo meu saco aqui? Eu ficava, ai, meu Deus. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tá cheio de professora aqui nessa live me acompanhando, eu tô muito honrada. A minha inspiração aí dos direitos da mulher, Maria Cecília, Máximo Teodoro, Ceci Max está aqui. Quero mandar um beijão para ela, um beijão para a professora Vânia Guimarães, maravilhosa, um grande exemplo para mim. E também para o professor Kleber, que está aí nos assistindo, acompanhando. Quero mandar um grande abraço para todos esses mestres que eu tenho na minha trajetória. Ai, que alegria! Eu também estou super feliz com os professores aqui com a gente. As mulheres, os homens. Érica também está aqui. Então é bom que hoje nós vamos ter uma super discussão. SS Paris, um pessoal também que a gente convidou. A Ivone, fantástica, assistente social. A Flávia está sempre acompanhando também. Então vamos começar. Ai, gente, que alegria! Itaca BH tá aqui, que saudade! É um projeto que eu trabalhei fantástico lá no bairro São Marcos, Maria Gorete. Trevos de poesia. Depois fala seu nome para a gente também te agradecer a presença. Então vamos começar, Tamara, para você explicar para a gente esse universo do direito do trabalho. Né? Você estava me falando, Dani, as pessoas hoje confundem ou estão muito ligadas à questão do trabalho e não do emprego. Então tem diferença desses termos? Explica pra gente aí, pra gente já começar, né? Então, eu cheguei... Ah, pois é, bonitinho, pessoal da Itaca. Eu cheguei tanto para poder trabalhar quanto para poder empreender. A gente vai tentar falar dos dois aspectos, tá, gente? Então, vamos começar. Tamara, fala pra gente do direito do trabalho. Bom, essa confusão é muito comum mesmo, né, Dani? A gente já havia comentado a respeito disso. É interessante nós pensarmos que há grandes diferenças aí que vão impactar, inclusive, quando houver necessidade de reclamarmos os nossos direitos perante o judiciário, né? Então, a primeira distinção básica e fundamental que nós temos que fazer é quanto à relação de emprego e a relação de trabalho. Relação de trabalho, né, é tudo aquilo em que a gente emprega ali uma força para transformar algo, para produzir algo, né? E na maioria das vezes esse trabalho é remunerado. Não em todas as vezes, porque nós temos aí trabalhos voluntários, né? E diversas outras maneiras. Mas tudo aquilo que transforma, que a gente utiliza a nossa força para a transformação, pode ser considerado trabalho. No entanto, emprego já é diferente. Para a relação de emprego, nós temos 5 elementos que são básicos, que são chaves aí, que diferenciam esse tipo de relação. É importante saber também que somente as relações de emprego são as que contarão com os direitos previstos na nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, não adianta estarmos numa relação às vezes, uma prestação de serviços de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Sem querer falar aí, sem entrar ao mérito se é uma fraude ou não. Mas esse tipo de trabalho, ele não será regido pela CLT. Para que essa relação seja considerada uma relação de emprego, é preciso que ela seja habitual ou não efetual, que ela seja onerosa, ou seja, que exista ali o pagamento de salário. É preciso que ela seja prestada por pessoa física e com pessoalidade, ou seja, não há possibilidade de substituir, de mandar cada dia alguém ali para fazer aquele trabalho. É sempre aquela pessoa, pessoalidade, né? E o último requisito é a subordinação, que coloca aquele empregado sob o poder de mando do seu empregador, o poder diretivo. Esse tipo de relação, ela terá o amparo, né? Contará com as leis, com os direitos que estão previstos na CLT, ok? As demais, ou terão ali uma lei própria para regulamentar, ou se regerão aí de acordo com outras normativas, ok? Então, é muito importante termos isso em mente. Se você trabalha
com a presença desses 5 elementos, a forma correta, a forma legal que se espera é que sua carteira de trabalho seja assinada. É que você tenha FGTS, que você tenha os recolhimentos previdenciários, né? O INSS. Tamara, então só para a gente voltar um pouquinho. Então, quando a gente está falando dessas relações que vão ser regidas aí por esse campo do direito, a gente está falando de emprego, porque o trabalho é uma questão mais ampla, né? Posso falar assim? Exato, exato. Nós podemos considerar até que a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho, né? O trabalho abrange algo maior. Fantástico isso. Fantástico, tá vendo? E aí, aproveitando que eu interrompi a Tamara, eu tenho que cumprimentar nosso primo, né? Porque eu ganhei esse primo que você me deu, que ele tá aqui. Sou apaixonada. Ei, não conheço, mas eu sou apaixonada. Ele mesmo, olha aí, meu primo, gente. Não é? Eu vou ter que encontrar, Luiz. Você pode tratar de marcar. E agradecer também o presidente do Rotary Club de Belo Horizonte, Túlio, está aqui com a gente. A Ivone, Érica, obrigada pela dica. A Arari também entrou. Entrou um monte de gente aqui. Érica. A Érica fantástica. Dani, ó, arruma isso aí. Vai dando um feedback e vamos para frente. Então, a gente já sabe que hoje a gente vai falar, então, das relações de emprego, porque de trabalho eu acho que não vai dar tempo da gente poder falar hoje. Então, vamos embora para o emprego, que é a maioria das dúvidas das pessoas, né? Okay. Então, a Tamara começou a falar. Então, a gente tem alguns direitos aí, né? Que o empregador tem o nome de encargo, né? Eu queria que você falasse. É legal esse negócio das palavras, né? Mas eu sei que não está no nosso roteiro, mas é muito engraçado a gente pensar que é o direito para o empregado e é um encargo para o empregador, né? Então, quando eu vou ensinar essas questões para as pessoas que trabalham na parte pessoal, a pessoa já fica assim, Jesus, como é que é isso, né? Para o empregador é um encargo, Tamara. Explica isso melhor. Ó, Sabrina entrou aqui, minha irmãzita, que você conheceu também. Obrigada, Sassá, tá aí. Que também está super a fim de aprender sobre as relações de emprego. Um beijão, então, fala aí pra gente. Bom, essa questão é um pouco tenebrosa, né, para tratar aqui, porque no meu ponto de vista jamais será encargo, né? São direitos sociais, são direitos garantidos pela Constituição da República, além de serem garantidos também pela própria CLT. Aquele trabalhador que vende sua força de trabalho, que vende o seu tempo de vida, ele tem que ser remunerado. E essa remuneração não se resume somente em salário, né? O direito do trabalho, ele tem, inclusive, diversas funções. Uma dessas funções é a distribuição de riquezas, né? É também possibilitar ali, trazer uma dignidade para aquele ser humano que trabalha, possibilitar o exercício da cidadania. Então, para mim, Tamara, pessoalmente, jamais será encargo. Eu trato como direitos sociais daquela pessoa humana que está trabalhando, né? Eu gente, dessa maneira. Você trouxe ela, né? Muito fofa! Então, vem ensinar para a gente agora sobre os direitos sociais que o empregador tem que entender, que o empregado tem que entender. Você já deu dica aí, FGTS, mas vamos para o basicão? Primeira coisa que você já falou, salário. Salário é o direito que a gente tem pela troca da nossa força de trabalho, né, com o empregador. Uhum. Exato. Tem valor para o salário? Eu posso receber qualquer salário? Não, né? A Constituição garante o pagamento de um salário mínimo. Nós temos um mínimo legal. Esse salário mínimo, ele visa garantir aí, apesar de sabermos que não garante, né? Mas é um outro papo, uma outra questão. Esse salário mínimo visa garantir direito à saúde, à moradia, ao lazer, à educação. São realmente os direitos sociais que estão previstos na Constituição. Então, não há possibilidade de contratar um empregado para que ele receba menos que o mínimo. Inclusive, é importante falar até mesmo a respeito do empregado intermitente, que foi uma figura nova aí, trazida pela Lei 13.467, a Reforma Trabalhista de 2017. Esse trabalhador, ele receberá por hora. No entanto, essa hora não pode ser inferior à hora correspondente ao salário mínimo legal, né? Então, há necessidade de observação do mínimo até mesmo em pagamentos horários, né? É importante deixar isso claro.
Agora, no que diz respeito propriamente ao trabalho da mulher, nós temos alguns direitos que são garantidos especificamente a essa trabalhadora. Esses direitos, em sua maioria, eles estão relacionados à maternidade, né? Há, inclusive, uma questão super controvertida em relação a isso, da qual eu, inclusive, comungo, que é a extensão de alguns desses direitos também para o homem, para que a gente consiga, com isso, reduzir as desigualdades e os preconceitos de gênero, né? Como, por exemplo, a licença maternidade, que poderia, inclusive, ser estendida aí para o mesmo período como licença paternidade, né? Há diversas teses, diversas questões a respeito desse assunto aí na doutrina e na academia. É importantíssima essa sua fala, né? Aqui, aproveitando até a minha cachorrinha aqui, comungou com você, gritando aqui. Não adianta a gente falar de equidade se a gente não incluir os dois gêneros, né? Eu penso que isso é muito bacana e é interessante a gente começar por aí também para definir as tarefas, a divisão das tarefas domésticas, né? Então seria muito bacana realmente dos pais terem uma licença paternidade, né? Com certeza, né? Essa questão aí, eu sou uma pessoa, eu não ocupo ainda, vou ocupar, hein? Mas ainda não ocupo esse lugar de fala de mãe, né? Acho que daqui a pouco vai chegar a minha hora, mas ainda não chegou. E essa é uma grande questão, talvez a questão principal responsável aí pela desigualdade que nós temos no ambiente de trabalho, principalmente em relação aos salários, né? Nós sabemos que as mulheres ocupam menores, em termos de percentual, um menor percentual nos cargos de liderança em relação aos homens. Além disso, quando a gente fala sobre feminismo, é importante a gente pensar que existe um recorte de classe, de raça, né? Então, não podemos também colocar que todas as mulheres ocupam a mesma situação, que todas estariam aí no mesmo barco. Na verdade, não estão, né? Assim como na pandemia, nós estamos no mesmo mar, mas alguns estão no Titanic, outros estão só num barquinho e outros estão nadando desesperadamente, né? O mesmo acontece com nós, mulheres, que temos aí diversas situações e diversos recortes que implicam diretamente na nossa questão trabalhista, na nossa questão de ocupar alguns cargos mesmo e do tipo de trabalho que a gente desenvolve. De ascender a esses cargos, né? Da gente brigar pelos mesmos salários. Mas aí, vamos voltar te chamando aqui, que a gente acaba indo de um assunto para outro. Vamos voltar só para a gente fechar a parte dos direitos. Os direitos do trabalhador. Então, ele tem o direito ao salário, a mulher tem direito à licença maternidade, né? Que você está falando aqui agora. O que mais? Bom, nós temos vários direitos, né? O 13º. Férias, queria que você falasse das férias. Né? Que é sempre uma questão muito também dúvida. A gente pensa que é uma coisa tão básica, mas gera muita dúvida a questão das férias, né, Tamara? Com certeza. As férias, Dani, demandaria uma live inteira só para ela, né? Fala só do direito. A gente poderia ficar aqui horas falando só a respeito de férias, né? Que é aí o descanso, o maior descanso do trabalhador em termos de período aí de continuidade. Mas nós temos 13º, férias acrescidas de 1/3, aviso prévio em caso de dispensa sem justa causa. Temos também o FGTS, a multa de 40% para também esses casos de dispensa sem justa causa. Bom, temos também uma coisa primordial que acho que nesse momento não tem sido observada. Vou aproveitar e mandar um oi aí para o Marcos, que está aí com a gente, professor de Direito do Trabalho também, doutorando da PUC, meu amigo muito querido. E aí, voltando, nós temos... Então, você parou com o primeiro todo mundo que entrou. Você parou, deu moral para o professor, isso aí, professor. Vamos dar moral aqui também para a Rafaela, que entrou, a Michele, doutor Tomás, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto em função dele, né, do escritório Sim. dele. Luana entrou, Sabrina entrou, entrou mais uma galera aí. E eu tô querendo ver as discussões, hein, as conversas aqui pra gente, né? Vamos apertar a Tamara, aproveitar hoje que ela tá aqui. Bora lá, gente.
Então, eu dizia que há um direito constitucional basilar que agora, em tempos de pandemia, parece não ser observado, né? Que é o direito à limitação da jornada de trabalho. Nós temos aí uma limitação constitucional de 8 horas diárias, né? Há jornadas especiais, como 12 por 36, por exemplo, mas temos esse limite de 8 horas diárias ou 44 semanais. Com a pandemia, parece que o trabalho ele invadiu a nossa casa, né? O trabalho invadiu o nosso lar. Então, está muito complicado ter essa limitação da jornada, né? Também em razão aí da ausência de controle, né? Porque estamos trabalhando em home office, aqueles que podem, claro. Enfim, então, esses são os direitos. Aí, a professora querida Ceci Max está falando para a gente comentar um pouquinho sobre as teorias do labirinto e do teto de vidro. Isso então, porque é muito voltado para a mulherada, né, professora Ceci? Isso mesmo, a gente quer muito saber disso. Inclusive, eu e Tamara, a gente estava discutindo da importância de a gente conseguir colocar as demandas das mulheres para fora, né? A gente não ficar só no universo privado com essas questões, para a gente conseguir pesquisar, para a gente conseguir entender, para a gente poder tratar, seja por meio de políticas públicas, seja por meio de políticas privadas dentro das corporações, seja por meio de diálogo mesmo, né? Então, é muito legal essa teoria do teto de vidro e do labirinto, né? Ei, Gleide, maravilhosa, querida, chegou aí também com a gente. Mas nós já vamos entrar nela, né, Tamara? Eu acho que a gente tem só mais uma coisinha para falar a respeito, antes de entrar no teto de vidro. Dá tempo, a gente está ainda meia hora da live, dá para a gente conversar. Em questão, uma outra questão que as seguidoras têm trazido muito para mim, um pouco da pejotização do trabalho, né? Que você falou claramente, a gente explicou a diferença do trabalho para o emprego, mas a gente também tem essa questão da pejotização do trabalho. A gente vê que, principalmente nos micronegócios, negócios também de prestação de serviço, a gente vê a contratação das pessoas não pela via da CLT, né? Pela consolidação das leis de trabalho. A gente vê uma contratação das pessoas como se elas fossem PJs. Quais tipos de PJ? O MEI, né? O MEI foi dia do empreendedor segunda-feira, então o Sebrae soltou uma estatística que nessa pandemia as mulheres principalmente foram responsáveis pela abertura 74% a mais do que era aberto nesse período de MEI, foi aberta e na maioria por mulheres, né? Então, aonde que essas mulheres estão indo trabalhar com essas MEIs? Elas podem trabalhar em muitos salões de beleza, a gente vê, em clínicas de estética, a gente vê às vezes até em academias, então a gente tem essa questão da MEI em muitos lugares. Fala só um pouquinho para a gente dessa questão da pejotização. Bom, o microempreendedor individual, né, comumente conhecido como MEI, é uma figura aí contratual empresarial que foi trazida com o objetivo de formalizar esse tipo de trabalho, o trabalho desenvolvido ali pelo pequeno empreendedor, né, facilitando o recolhimento tributário, recolhimento previdenciário, enfim. No entanto, o que a gente tem percebido, e eu até gostaria de fazer esse comentário até a respeito dessas estatísticas, que nós precisamos sempre olhar com bastante ressalvas, com bastante olhar crítico, né? É que a figura do microempreendedor individual, ela tem sido utilizada de uma forma a desvirtuar o seu objetivo, que é justamente para fraudar a relação empregatícia, né? Nós temos visto aí pessoas que se propõem a contratar empregados para as diversas atividades, empregados porque de fato são empregados, no entanto, o pré-requisito é ir lá e abrir uma MEI, né? Comumente dizendo. Então, assim, esse tipo de conduta, claramente, além de violar os direitos sociais, a própria Constituição e as garantias ao trabalhador, ela traz um grave risco quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Porque não basta ir lá e fazer formalmente uma figura contratual que não seja de empregado, no entanto, na atividade, na vida prática, aquele trabalhador ostentar aqueles 5 elementos que nós tratamos aqui, né? Se
se isso for provado, se isso for demonstrado numa reclamatória trabalhista, nós teremos o reconhecimento do vínculo empregatício. E aí esse empresário, né, ou às vezes até um outro microempreendedor querendo contratar um meio que é assim completamente descabido e inviável, ele terá muito mais prejuízo do que se tivesse feito a contratação da forma legal desde o início, porque ele terá que recolher todos os direitos ali que deixou de recolher no período próprio, né, em uma única vez, através de uma condenação na Justiça do Trabalho, sem falar em juros, correção monetária, multas, enfim, diversas outras questões. Então, não é recomendável esse tipo de desvirtuamento, melhor dizendo, da relação empregatícia. Né? É importante também falar, Dani, que essa questão do MEI, o MEI ele tem atividades limitadas, atividades pré-estabelecidas, que poderão ou não ser exercidas por aquele indivíduo que está buscando empreender. Né? Então, não é qualquer tipo de atividade que pode ser enquadrada aí na figura do microempreendedor individual. Ok? Isso aí, Tamara, muito válido, muito obrigada, porque é geral e é bom a gente deixar isso aqui registrado, a live vai ficar disponível, né, para as outras pessoas assistirem e tirarem suas dúvidas a respeito dessa questão importantíssima. Tem uma pergunta aqui que chegou no direct, que é da professora Cecília, e ela já está querendo provocar a gente, bora ser provocada, que eu adoro. E aí ela está perguntando aqui, de que forma a pandemia acirrou a discriminação do trabalho da mulher? Sim, Cecília, vou te falar que o home office, o que eu já ouvi, hein? Eu vou te falar que eu já ouvi, o tal do machismo estrutural é uma beleza, até dentro de casa a gente escuta isso. Que a mulher está dentro de casa que ela não trabalha, né? Então a gente escuta isso. Eu falei com a Tamara hoje, a gente está dentro de casa, a gente não trabalha. Se eu tô em casa, numa reunião online, eu tenho uma criança, um bebê, né, que ele chora, e eu não tenho ninguém para me assessorar, porque nessa época da pandemia a gente ficou sem o auxílio das empregadas domésticas. Eu tenho que esconder meu filho embaixo da mesa, porque se ele aparecer na reunião, ele não atrapalha em nada, ele tá só ali sendo aconchegado dentro do meu colo, mas eu tenho que esconder meu filho, porque senão eu vou sofrer realmente essa discriminação. Você escuta as piadinhas na reunião, né? Eu às vezes estou em reunião aqui também, meu filho passa atrás, né? Porque a gente está em casa, a gente não tem escritórios climatizados, as portas ficam abertas mesmo. Então as crianças passam, às vezes entram para buscar alguma coisa. Ah, seu filho está aí. Então sempre tem aquela, né? Aquele dedinho assim apontando pra gente. Ai, seu filho tá aí, ai, seu filho tá aí. E eu acho assim, a minha experiência, eu penso que sim. O que você acha, Tamara? Eu concordo também completamente. Acho que a pandemia veio para aumentar aí essa discriminação, não com esse objetivo, mas acabou trazendo essa consequência, né, notória, porque com a relegação da mulher ali aos trabalhos de cuidado, essa situação ficou muito mais agravada agora na pandemia, justamente por ficarmos em casa, né? Por termos as crianças ali ao nosso lado. Não significa, por exemplo, que a gente considere que a escola é um depósito de filhos. Não é isso, de forma alguma. No entanto, com eles ali próximos de nós, né? Que eu já disse que eu não tenho esse lugar de fala, mas eu tenho um irmão criança aqui em casa, então eu vivo isso aqui todos os dias. A gente precisa ali fazer, além do nosso próprio trabalho em regime de home office, nós precisamos dar conta também de, às vezes, ajudar, auxiliar ali no desenvolvimento das atividades remotas das crianças, desenvolver os próprios cuidados com a casa, né? Questões domésticas, o trabalho de cuidado. Então, no meu ponto de vista, houve um aumento aí dessa discriminação em razão justamente das atividades de cuidado, né? Que a própria CLT considera que a mulher tem dupla jornada, né? E o faz de forma completamente genérica, como se todas tivessem, enquanto, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Há casos e casos, aos recortes de raça, aos recortes de classe, né? Então, é importante também observarmos nesse sentido. Então, eu entendo que essa situação completamente atípica que nós estamos vivenciando, ela veio para desmascarar completamente os discursos que
pregam que não há machismo, que não há diferenças entre mulheres e homens no trabalho, né? Aquelas que têm filhos certamente estão sentindo na pele aí um aumento da própria rotina, assim, das atividades diárias, né? Então, uma diminuição dos tempos de descanso, é importante considerar isso também, né? Em relação aí a essa questão do trabalho remoto e do próprio trabalho de cuidado. Tamara, eu participei de uma roda de diálogo semana passada entre mulheres, que a gente estava tratando da visão do trabalho no corporativo, né? Então, mulheres em cargos de liderança em geral, e o que a gente percebeu nessa roda foi uma angústia muito grande das mulheres ao tratarmos desse tema, né? Então, todo mundo foi colocando na roda as sensações de serem tratadas assim, né? De serem apontadas nas reuniões online com essas questões. Olha, seu filho está aí, você não está produzindo a mesma coisa. E o contrário que a gente tem, apesar da angústia, os relatos são contrários a essa situação, uma vez que as mulheres estão mais felizes produzindo em casa quando conseguem um equilíbrio, porque a gente está perto dos filhos, a gente está em casa, realmente é muito mais tranquilo, né, do ponto de vista de você estar vendo seus filhos aqui, assim, é novo isso para muitas mulheres e tem sido saudável, mas o retorno da empresa não é saudável. Então aí a gente pode falar até de um possível adoecimento e eu acho que a gente podia entrar muito na questão agora, né, da questão do labirinto e do teto de vidro, que eu acho que tem tudo a ver com essa sensação que a mulher tem. Assim, eu conversei, tinham 48 mulheres dentro dessa roda e você não estava feliz, não, Ceci? Ceci é ótimo. A gente viu essas mulheres assim, nesse dilema, né, Ceci? Tipo assim, eu gosto do meu trabalho, eu tô gostando de ficar em casa, mas eu não tô sentindo essa alegria, a gente fica angustiada. A Ivone está colocando aqui que está sendo muito legal a explanação sobre as relações trabalhistas e o trabalho remoto. E dizendo que muitas vezes a nossa jornada não é só de 8 horas, né, Ivone? Ela é tripla. Então, assim, se o dia tem 24 horas, a gente trabalha às 24 horas, né? É rindo para não chorar, né, Cecília? Com e certeza. Aí, conte pra gente dessa questão mesmo já da teoria que está buscando esse estudo, né, desse comportamento, desse fenômeno, né? Não sei como é que vocês chamam isso. Bom, antes eu quero dizer que eu também não estou mais feliz, assim como Ceci Max, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de movimento, eu gosto de ter que estar em vários lugares no mesmo dia, gosto de sair, gosto de ir para o meu escritório, gosto de ir para a faculdade, e eu não estou podendo viver isso. Então, realmente, não estou na melhor fase, não, numa situação tão excelente assim na minha jornada, mas também está ótimo, né? Não podemos reclamar. Temos aí algumas estatísticas, a própria ONU Mulher divulgou que houve uma redução em cerca de 7 milhões de vagas, né? De postos de trabalho ocupados por mulheres aí com a pandemia. Porque muitas, nessa situação que estamos vivendo, tiveram que deixar os seus trabalhos, né? Aquelas que tiveram condições de fazer isso, óbvio. Tiveram que deixar os seus trabalhos em troca aí, para prestigiar, para cuidar, na verdade, do seu lar, dos seus filhos, enfim, diversas questões que trouxeram aí essa situação. Bom, a teoria, adentrando especificamente nessas teorias, a teoria do teto de vidro é uma teoria que nos diz que a mulher, por mais que ela vá ali progredindo na sua carreira, chega em um momento que há um limite. Esse limite é justamente o teto de vidro. E por que de vidro? Porque o vidro é transparente. O vidro te permite verificar, te permite observar e ver ali o que tem acima. No entanto, é um material rígido, então você não consegue ultrapassar. Transpor, né? Transpor esse vidro. Esse vidro é representado, ele representa, melhor dizendo, todas essas questões. A questão da maternidade, a questão do preconceito que nós sofremos, a questão também da relegação da mulher ali sempre ao campo do lar, né? Sempre ao trabalho produtivo,
aquele, reprodutivo, me Reprodutivo. desculpe, aquele trabalho reprodutivo, que é o que não gera valor, o que não gera ali renda, o que não movimenta a economia, né? Assim, a grosso modo. Então, a teoria do teto de vidro expressa exatamente isso. Eu quero fazer aqui um convite às pessoas que estão nos assistindo para que deem uma lidinha nos artigos da professora Maria Cecília a respeito dessas teorias. Temos aqui também um livro excelente, eu vou deixar escrito aqui o nome, que é Feminismo, Trabalho e Literatura, que traz aí de algumas perspectivas da mulher, do trabalho da mulher aí na nossa sociedade. Feminismo, Trabalho e Literatura, reflexões sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. É um livro com diversos artigos a respeito desse tema e traz aí um artigo da professora Maria Cecília que aborda essa teoria, que é a que eu vou adentrar agora, do labirinto. A teoria do labirinto, ela amplia um pouco mais as perspectivas da teoria do teto de vidro. Porque, na verdade, a mulher, até que ela não é tão fácil assim chegar ali naquele topo para se deparar com o teto de vidro, né? Tem muito caminho ali pela frente. E aquelas que chegam ao final são as poucas que estarão nas posições de liderança. Um labirinto, nós sabemos, é muito difícil de ser ultrapassado, é muito difícil de ser percorrido. Exatamente como nossa carreira nessa sociedade atual, né? Nós temos aí diversos desafios que enfrentamos diariamente, diuturnamente, né? Então, são questões aí que fizeram com que tivesse essa teoria, fosse criada essa teoria do labirinto, que fala exatamente isso, dessa dificuldade de alcançar os postos de trabalho, né? Os postos de trabalho de nível de liderança, né? Os níveis superiores. Eu tenho aqui, os níveis estratégicos, né? Porque um fato é, ninguém cai de paraquedas no nível estratégico, né? É uma construção. E essa construção, para nós mulheres, eu posso falar da minha trajetória, não é fácil, né? A gente tem que se mostrar o tempo inteiro, a gente tem que se colocar à prova, né? O tempo inteiro você tem que mostrar seu valor, o tempo inteiro você tem que provar que você está certa. Às vezes as pessoas aqui na live, eu procuro trazer muito de forma prática, leve a gente conversar, e eu tenho recebido muito retorno, porque em geral, nas palestras, em todo lugar que a gente está, a gente tem que ficar reafirmando e trazendo 1000 fontes para poder confirmar o que a gente está falando, como se a gente estivesse numa palestra, numa plenária, em algum lugar, dando voz à parte nossa profissional, a gente estivesse ali para falar pelos cotovelos. Não é, Tamara? Com certeza, né? Para nós tudo é muito mais difícil. E isso aqui, para algumas pessoas, pode soar um mimimi ou até mesmo uma intenção de vitimismo. Mas, na verdade, só quem é mulher pode dizer a respeito disso, né? Eu tenho visto, eu quero fazer esse comentário aqui brevemente, eu tenho visto algumas palestras ou lives, né? Esses eventos aí agora, de homens querendo falar a respeito do trabalho da mulher. Bom, eu entendo o feminismo não como uma briga de gêneros, não como uma intenção de sobreposição de um gênero sobre o outro. Pelo contrário, até compreendo que o feminismo vem para libertar o próprio homem de discursos como homem não pode chorar, homem tem que ser durão, tem que resolver tudo na porrada, como diz a professora Maria Cecília. Né? Nós temos esses discursos aí que o feminismo busca libertar os próprios homens. No entanto, homem não pode querer ser pai, né, Tamara? Eu acho isso também, não. Porque tem muito homem que ele quer ser pai, casado com mulheres que não querem ser mães. Então, assim, cadê o direito desses homens também de serem pais, né? De terem um filho, de cuidar do filho. Eles estão abrindo um pouco, né? Os homens cozinheiros estão aparecendo aí um pouco com essa parte do cuidado doméstico, né? E até aproveitando que eu estou te dando essa pausa, porque a gente está cheio de perguntas aqui. Eu quero aproveitar uma pergunta do seu professor aqui, o Marcos, que ele coloca uma questão bem interessante também. Até em que medida a mídia contribui para essa perpetuação da discriminação de gênero, né? Marcos, eu vou te falar que, assim, eu trabalho com jovens, eu gosto muito de incentivar os jovens, como a própria Tamara, a nossa diferença de idade
é uma coisa que se dá para fazer conta, né? Mas assim, eu vejo que os jovens, graças a Deus, as jovens mulheres, elas chegam com uma condição de liberdade do seu próprio corpo muito bacana. Mas o que a gente vê na mídia é a continuidade da exploração da mulher como objeto, né? Então, assim, Tamara, que é sua professora, ai, que lindo, gente, tô adorando. Eu penso que a mídia, Marcos, no meu ponto de vista, a mídia, ela contribui para aumentar o abismo. Ela não contribui para a gente reduzir esse abismo, porque os diálogos só acontecem fora da mídia, graças a Deus que tem internet, para a gente poder estar aqui, por exemplo, agora, tendo essa conversa franca. Né, Tamara? Com certeza. E assim, essa questão que eu dizia sobre os homens, é importante que haja um certo cuidado aí, pois para que alguém fale alguma coisa, né, para que venha aí trazer doutrinas, e não só doutrina, como experiências de vida e tudo, é preciso ter o mínimo de lugar de fala, né? Então eu vejo homens querendo falar sobre o trabalho da mulher sem ao menos saber o que é isso na prática. E a respeito da mídia especificamente, a mídia, sim, é um campo vasto de análise, né? Eu gosto de pegar a mídia pelo viés da ideologia, porque eu entendo que a mídia propaga ideologia e ideologia é um instrumento de dominação, né? Então, quanto à mulher especificamente, nós temos que a mídia perpetua esse sistema patriarcal, né? Relegando a mulher sempre ali ao ambiente do lar, ao trabalho do cuidado, né? Colocando aquela que tem ali a liberdade quanto ao seu próprio corpo como uma mulher de menos valor, uma mulher que deve ser menos considerada, né? Para não dizer palavras piores. Então, eu entendo que quando estivermos diante da mídia, seja qual for o assunto, nós precisamos ter um filtro e precisamos ter um certo preparo anterior, uma espécie de know-how para entender o que está sendo dito, para que nós possamos diferenciar o que é ideologia, o que está sendo falado ali para prestigiar apenas um lado do discurso, né, com interesses aí escusos, ou o que é informação. Porque informar é diferente de interpretar, né? Nós sabemos isso aí. Então, se você chega e passa uma informação como ela ocorreu, nua e crua, é muito diferente de você trazer essa informação carregada de sua opinião, carregada de sua visão de mundo, né? E aí, a ideologia muitas vezes funciona dessa maneira, como uma forma de dominação das pessoas em geral, da sociedade ali, impondo um certo discurso que vai privilegiar ali uma pequena parte da população ou uma parte que tem um interesse ali que às vezes não é o que parece. Então, a mídia sempre deve ser observada com bastante ressalva. E é uma pena a gente constatar isso, porque a gente está falando de um lugar aqui de pessoas que estão na luta por mais conhecimento. A gente quer entender melhor das coisas, mas quantas de nós mulheres estamos aí assistindo ou sendo invadidas por essa mídia sem poder ter esse filtro, né? Sem poder ter esse entendimento maior do que é isso. Então, um dos objetivos do projeto, a gente está aqui, né? Os professores que chegaram aí, eu não sei se eles pegaram o início da nossa live. O objetivo do projeto Florescer, eu sou contadora, a gente está aqui falando disso tudo, mas eu sou mulher, né? E eu quero promover esse conhecimento para o maior número de mulheres que a gente puder. Então, se uma se sentir provocada aqui, se uma sai daqui querendo entender um pouco melhor de um dos temas que a gente está tratando, eu já me sinto super feliz. Eu falei isso com a Tamara, eu já me sinto muito feliz. Eu acho que a gente não pode parar de levar esses diálogos para a internet, porque a gente tem uma chance de mudar a cabeça de uma pessoa que seja, a gente já está fazendo um bem para essa pessoa, porque a mídia não vai fazer, né, gente? A mídia não vai fazer. Com certeza. E tem mais perguntas, Tamara? Vamos ver aqui. Bora lá. Enquanto você vê, eu quero fazer uma observação. Essa minha fala aqui a respeito da mídia, pessoal, eu não estou falando do canal A ou do canal X, né? Inclusive, eu estou falando a respeito da televisão, do rádio, do jornal e da própria internet, né? Porque na internet, muitas vezes, nós vemos essas situações também. Nós vemos essa propagação de ideologia com o objetivo de dominação. Então, é importante que esse filtro, que essa ressalva quanto aí ao consumo da mídia, ela seja feita em qualquer âmbito, em qualquer canal, em qualquer veículo de comunicação.
né? Então, muitas pessoas acham, ah, e a Globo isso, a Globo aquilo. Sim, ok, a Globo sim, mas também a Band, também a Record, também a Rede Minas, também todas. Os jornais, as revistas, né? Os jornais, as revistas, a internet. Quando a gente está na internet, às vezes fazendo uma própria pesquisa, a gente fica aparecendo os banners laterais com a parte comercial da internet, que também trazem para a gente simbologias, informações deturpadas e com o mesmo viés ideológico de estar favorecendo somente uma parte da população, que é o que a gente quer combater aqui, né? A Cecília trouxe aqui para a gente várias provocações, acho que a gente falou um pouquinho, né? Quando a gente fala da questão da mulher, a diferença entre trabalho e ajuda, que são as construções aí que vem do patriarcado. A questão da ideologia. Há uma ideologia por trás do machismo? A gente está falando de ideologia, a Cecília já está provocando a gente aqui. Há uma ideologia atrás do machismo? Penso, legalmente falando, que eu acho que a gente não pode nem rotular essa ideologia. Quando a gente vai tomando consciência de todas as questões da nossa rotina, que às vezes a gente nem ligava, a gente vê o tanto que a gente tem arraigado em nós mesmas mulheres, esse machismo, né? É uma questão, Cecília, eu falo assim, a educação nossa, e eu falo isso porque eu fico abismada, Tamara e Cecília. Quem educou os homens, né? Quem educou toda essa população? Mulheres, né? Mulheres. Então, como que a gente tem isso na nossa essência? Então, eu nem sei te falar essa ideologia, não, porque faz parte da gente. E quando a gente toma consciência que a coisa faz assim, sabe? Pim! Por isso que é florescer, né, Tamara? Eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente da sua. Eu entendo que sim, é ideologia. Porque a ideologia ela pode aparecer com diversos significados, né? De diversas maneiras. Você pode compreender ideologia, no mínimo, de 11 formas diferentes. No mínimo, né? Então, para mim, na minha visão, o machismo é uma ideologia, sim. Tanto é ideologia que às vezes a gente não percebe que está sendo machista, como você mesma colocou. E a ideologia tem esse papel de nos cegar, né, de nos levar a fazer coisas e a pensar de determinadas maneiras que podemos considerar que são nossas, que nós é que pensamos dessa forma, enquanto, na verdade, isso tudo foi plantado na nossa mente com tanto vigor e com tanta constância que acabou sendo considerado como um pensamento natural nosso. Mas, na verdade, isso que eu te falei. É da essência. E quando você vê isso fazendo parte da sua essência, você fica, gente, aonde que eu estou? Né? Aonde que eu estou? Isso é ideologia. Estou aprendendo mais uma hoje, tá vendo? Que eu fico sofrendo fazendo esse processo agora, né? Desse conhecimento, dessa consciência. E é complicado, gente. Eu tenho mais de 40, né? Acordar depois de 40, a gente fica assim, gente, mas já passou muito tempo. Nunca é tarde para evoluir, Dani. Nunca, nunca vai ser. E é por isso que é muito importante. A gente nunca vai parar de aprender, né? Graças a Deus. Nunca vai parar de aprender. Por isso que é tão importante a gente se desconstruir todos os dias, né? A gente pegar aí as verdades absolutas que nós temos e questionar, né? Como assim absoluta, né? O que é isso? Vamos pensar melhor. Deixa eu ver a coisa por outros lados, né? Então, isso é muito importante. Muito importante. A gente ter esse contato com os jovens, né? Eu vejo isso, eu aprendo demais, né? Eu vejo as pessoas falando que os jovens não têm o que oferecer. Quando a gente vai contratar as pessoas não querem contratar jovens. Eu fico assim, gente, isso é o oxigênio das organizações. A gente precisa parar para ensinar para o jovem alguma coisa, porque a gente vai aprender muito mais do que a gente vai ensinar sempre, né? Você agora que é professora pode falar de cadeira isso, né? A Ivone tá contribuindo aqui, vamos ver o que ela está dizendo. A naturalização da cultura machista contribui para a desigualdade de gênero e para a violência contra a mulher. A professora Cecília adorou sua resposta, fantástica mesmo, né, Cecília? Também aprendi, eu vou ter que aprender agora as outras 10 formas de ver a ideologia, que ela só falou de uma. O Marcos está dizendo aqui pra gente,
a mídia alternativa vem na contracorrente, né? Com certeza, com certeza. Por isso é importante aí um prestígio à mídia alternativa, né? Porque é muito difícil, é muito caro, enfim. E a própria internet vem auxiliando aí nesse ponto da mídia alternativa. Marcos tem um livro excelente que fala a respeito do sindicalismo quanto a essa situação da mídia, né? E a exploração dos próprios meios tecnológicos aí como uma forma de ressuscitar o sindicato, né? Mas esse também seria um papo para uma live inteira, porque o sindicato é uma questão super polêmica, e principalmente entre nós, né, Dani? Então... Exatamente, exatamente. Mas por isso que é bom demais esse papo, né? A gente contrapor as questões e as opiniões é importante para esse crescimento. Por isso que eu adoro, sempre gostei muito de discutir com você, porque é assim que a gente cresce, né? É assim que a gente aprende e a gente pode trazer para as pessoas, né? E aí o Marcos falar aí dessa questão do contraponto da mídia, da contracorrente. Marcos, eu faço um desabafo aqui também. Eu comecei a fazer live, até comentei com a Tamara. Eu comecei a fazer live muito para ter um contato com as pessoas também. Eu também sou professora. Eu estava com um monte de palestra marcada e de repente tudo acabou. Eu falei, meu Deus, como que a gente vai ter contato com as pessoas para levar conhecimento? E aí eu fui fazendo live, a coisa foi crescendo, né, Tamara? Eu falei com a Tamara assim, não, cansei, é muito difícil. Você está querendo falar de assuntos que são mais densos, que são mais sérios, e está tendo uma cobrança, né, das pessoas de estar falando de assuntos mais leves e tal. E aí depois eu falei assim, quer saber? Joguei a poeira, né? Falei, não, vamos falar do que a gente precisa falar. Né? Porque quem puder ouvir, tá tudo certo. Quem não quiser ouvir, tá tudo certo também. Mas nós estamos aqui para aprender e para compartilhar com todo mundo o que a gente sabe, o que a gente aprende. Então, essa contracorrente realmente é um turbilhão, viu, Marcos? Não é uma corrente muito massa, não. É daquelas bem fortes mesmo para a gente nadando contra essa corrente aí, dessa ideologia que eu já aprendi hoje, que vem massacrar a nossa mente com a internet também. Né, Tamara? Deixa eu ver aqui como é que tá nosso horário. Eu acho que se você quiser ver mais alguém aí falando, não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que a gente falou da ideologia. Vocês acham que trabalho de cuidados pode ser considerado trabalho? Com certeza! De uma certa forma eu falei. Pode falar. Posso responder essa pergunta aí, que ela me deixa até assim. O trabalho de cuidado, ele é um dos mais desgastantes, né? E um dos menos remunerados. Porque nós achamos, nós não, porque eu já fui desconstruída. E convido vocês também a serem desconstruídos nesse ponto. Acabamos achando que o trabalho de cuidado é uma obrigação da mulher, que ele veio com ela, que é um instinto e tal. Eu nunca tive esse instinto, inclusive. Então, assim, espero também nunca desenvolvê-lo. O trabalho de cuidado, ele deveria ser um dos mais valorizados, porque é um trabalho extremamente penoso, é um trabalho extremamente complicado e mal remunerado e valorizado. Então, com certeza, é um trabalho, Tamara, que é trabalho. É um trabalho que ele é sem fim, sabe? Quando a gente fala contrato de trabalho indeterminado, é o trabalho dos cuidados, ele não acaba nunca. Nunca, não acaba nunca, né? E assim, você não tem uma remuneração. Eu acho, inclusive, que a renda básica, né, que é uma questão que vem sendo aí trazida pelo Suplicy há muitos anos e veio agora com esse auxílio emergencial, voltou à tona para a gente discutir, é uma questão que poderia, inclusive, empoderar e trazer uma certa liberdade para a mulher quanto a essa questão do próprio trabalho de cuidado, né? Do trabalho reprodutivo, inclusive servir para remunerar esse tipo de trabalho. Mas também é algo que a gente tem que conversar em outro momento, né? Que pode trazer diversas repercussões. Exatamente, diversas repercussões. E é bom também a gente falar aqui que a gente não tem esse instinto. Porque tem muita mulher que tem medo de falar, tem muita mulher que tem medo de falar que não quer ser mãe. Tem muita mulher que sente vergonha de falar que não sabe cozinhar. Então, eu tô falando aqui para todo mundo que quiser ser representada. Eu não sei cozinhar, gente. Eu não sei usar panela de pressão. Eu lavo uma roupa pessimamente. Passar, então, nem se fala, tá? Mas eu aprendi a me maquiar, eu fui estudar, eu fui formar, eu fiz mestrado.
Eu tô aí aprendendo todo dia um pouquinho mais e tô muito feliz com isso, né? Isso é que importa, né? Eu dessas aí, eu só quero ser mãe, o resto nada. Eu também. Esse detalhe eu também. E ser mãe, gente, eu não sei fazer nada disso, eu não sou muito boa com essas questões de cuidado, mas ser mãe, eu falo pra vocês que quando eu casei, eu queria ter 5 filhos. 5, né? O 5 é o número que me persegue. Eu queria 5 filhos. Mas aí, Cecília, eu só tive 2, o negócio, o bicho pegou. Eu falei, não dou conta, não. É bem complicado ter filho, né? O mito do amor eterno, e vamos estar aqui. Dani dá um livro excelente, o mito do amor materno. Assim, adoro. Eu acho que é por isso mesmo que eu adoro estar com jovem, adoro estar com criança, né? Eu participo do projeto que a Ana Mara conhece, que hoje não é um projeto, né? É uma obra social que é o Instituto Rama Krishna. E a gente trabalha lá atendendo mais de 30 mil crianças por ano. Então tem menino para tudo quanto é lado e não está tendo agora com a pandemia. Tá muito triste. E eu já estou falando assim porque estamos caminhando para o fim. Que pena! Pois é. Trabalho do amor, né, Cecília? É assim, sempre uma pena, mas é sempre bom porque eu sempre chamava para voltar, gente. Amo, e sempre que a gente pode, a gente inventa e a gente está aqui para falar o que a gente pode. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais. O que você quer deixar de dica para a gente, né? Porque a gente falou de tanta coisa que é importante hoje. Fica à vontade para dizer. Os livros, inclusive, eu podia combinar o seguinte: eu vou postar essa live lá no feed. Aí, se você puder entrar lá e deixar os livros para o pessoal, acho que seria bem interessante, né, para o pessoal acessar. Porque vai todo mundo me pedir pelo DM mesmo, então já vamos deixar organizado assim. Você entra lá e deixa. Pode deixar, com certeza. Eu acabei de mandar aí o nome do livro coordenado pela professora Maria Cecília, mas também vou deixar outras indicações lá nos comentários quando você postar a live. Bom, e aí, encerrando, eu quero agradecer primeiramente a Dani, né, por ser essa pessoa tão amorosa, tão especial e tão carinhosa, não só comigo, mas também com outras mulheres que participam desse projeto, né? É muito enriquecedor, a sua iniciativa é louvável e eu espero que um projeto que só a acrescentar a todos nós. Quero agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui conosco essa noite, né? Meus professores super queridos, é uma honra ter vocês aqui comigo. Meus amigos queridos também, Ana Cecília, Estela, Érica, Thaisa passou aí, minha tia Aisla veio aí também me prestigiar. Então eu quero agradecer muito a todos vocês, Marcos, e dizer que eu estou muito honrada por esse convite, por essa participação. E no mais, né, considerando o nosso tema de hoje, eu quero reforçar a primeira mensagem que eu trouxe para que nós, mulheres, nunca deixemos aí que qualquer tipo de limitação machista, que qualquer tipo de limitação patriarcal nos impeça de fazer o que queremos fazer, né? Para nós, o céu é o limite. E olhe lá se ele limita alguma coisa mesmo. Então, eu quero dizer que tenham coragem sempre e observem os seus direitos, né? Não deixem aí também que sejam violados e que vocês simplesmente caiam na inércia, né? Então é isso. Quero agradecer demais e desejar uma boa noite a todos. Também quero desejar uma boa noite, agradecer todo mundo que esteve com a gente, agradecer demais os professores, Cecília, Marcos, todos os colegas de Tamara que vieram brilhantar essa live, contribuir para a gente, contribuir para outras mulheres.